Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Daniele, mais uma vez para nossas aulas de Química. E olha só, é a nossa última aula de Química do semestre, já estamos chegando ali no finalzinho. Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho de propriedades coligativas, capítulo 1, módulo 1 da apostila de vocês, e termoquímica, né? Aquela parte maravilhosa que junta a química e a física, que é do capítulo 2. Primeira coisa, quando a gente fala de propriedades coligativas de interferência, nós precisamos entender um pouquinho sobre volatilidade. O que é volatilidade, né? Então, a volatilidade é a facilidade com que a substância tem de passar do estado líquido para o estado gasoso, sem muita influência da temperatura, ou seja, sem ela passar pela ebulição, né? Então, eu tenho ali, claro, que com o aumento da temperatura, eu vou ter um aumento da pressão de vapor, eu vou fazer com que aquela substância ela evapore com maior facilidade, porque eu estou fornecendo energia de forma direta. Mas, se eu colocar aqui um algodão com água e um algodão com a acetona, qual que vai evaporar primeiro? A acetona. Por quê? Porque ela é mais volátil, porque a sua pressão de vapor, se comparado com a água, é maior. Consequentemente, a pressão de vapor é maior, consequentemente, ela consegue passar para o estado gasoso com maior facilidade e a sua temperatura de ebulição é menor, né? Então, aqui eu coloquei um esqueminha para vocês, né, com o aumento da temperatura, porque o que a temperatura faz? A temperatura não mede o grau de agitação das moléculas? Se eu aumento a temperatura, eu estou aumentando o grau de agitação das moléculas, eu estou aumentando a energia de movimento, a energia cinética dessas partículas. Consequentemente, maior energia, mais inquietas elas ficam, então elas tendem a escapar, certo? E aí, quanto maior o número de partículas que escapam com facilidade, então eu tenho aí a transição para o estado gasoso, né? Então, se ela tem uma facilidade para passar para esse estado gasoso sem o aumento muito brusco da temperatura, quer dizer que ela é uma substância mais volátil. E essa pressão de vapor, né? Então, quando a pressão máxima de vapor ela se iguala à pressão externa, o líquido entra em ebulição. O que é pressão? A definição de pressão é força sobre uma área. Então, pressão de vapor é a força do vapor. A força que o vapor exerce sobre o líquido. Então, quando eu consigo, né, quando eu tenho essa pressão de vapor muito alta, quer dizer que é uma pressão que ela consegue romper a pressão atmosférica com maior facilidade. E aí eu sempre falo, agora que a gente vai entrar, né, nesses dias mais de temperaturas mais amenas, nem tanto. Mas na época, quando a temperatura ela é muito alta, se você passa num posto de combustível, você sente o cheiro da gasolina de longe, né? Você nem está abastecendo o carro, você já está sentindo o cheiro do combustível, da gasolina. Do etanol você quase não sente. No inverno, pode ser que você sinta um pouquinho mais do etanol, assim, você consegue perceber a presença dele. Mas por que isso acontece? Porque entre o etanol e a gasolina ela é mais volátil, ela passa com maior facilidade para o estado gasoso, as moléculas se desprendem com maior facilidade e aí elas ficam lá, né, no ambiente ali e aí você começa a sentir o cheiro, certo? Por quê? Porque a pressão de vapor ela é maior. Quando a gente olha esse gráfico ele traz uma relação da pressão máxima de vapor em milímetros de mercúrio pela temperatura. Então, o que vai acontecendo com a pressão conforme eu vou aumentando a temperatura? Porque se eu estou aumentando a temperatura, é claro que o meu líquido ele vai passar pelo estado gasoso com uma facilidade, porque ele está recebendo aquele calor. Se a gente olhar o éter, o álcool e a água, essas três curvas, né, você vê uma influência da temperatura referente à pressão de vapor, ou seja, referente à volatilidade. Quando a gente pensa que a temperatura ela vai influenciar, mas aí eu tenho que tomar cuidado porque essa influência ela não é proporcional. Quer dizer que se eu aumentar a temperatura eu vou dobrar a pressão. Não, ela não é. Porque se ela fosse proporcional, diretamente proporcional, esse gráfico ele não teria uma curva, ele seria exponencial, ele seguiria em linha crescente reta, né? Quando a gente olha essas três curvas, qual é o mais volátil e o menos volátil? O mais volátil é aquele que com a influência, com a menor influência de temperatura, ele vai passar para o estado gasoso com maior facilidade, que é a nossa primeira curva, que é a curva do éter. Já o álcool seria o intermediário e a água é aquela que demanda mais energia, certo? Para ela conseguir, então, passar para o seu estado gasoso ali, para o estado de vapor. Por quê? Porque ela tem uma interação muito mais forte.
Para a gente pensar na volatilidade, né? Quem vai ser mais volátil e menos volátil, eu também tenho que me recordar de algumas coisas, principalmente o tipo de interação que junta, que deixa essas moléculas ali próximas, interagindo umas com as outras no estado líquido. Então, eu tenho a interação do dipolo, né, induzido, que é a que sofre com moléculas, que são as moléculas apolares que sofrem esse tipo de interação, perdão. E é uma interação mais fraca. Eu estou induzindo a formação de um polo, então quer dizer que aquilo ali não é estável, quer dizer que qualquer mudança eu já consigo liberar aquela molécula, certo? Depois eu tenho a interação de polo ou de polo permanente, que é uma interação mais forte, porque eu já tenho um polo, né? Eu não forcei, né, a formação de um polo, então ela dá uma interação um pouquinho mais forte, então ela precisa de mais temperatura para romper, né, uma agitação maior para romper essas interações. E temos a ligação de hidrogênio, né, das três que nós damos no ensino médio, a ligação de hidrogênio ela é a mais forte, que é aquela interação dos elementos mais eletronegativos, o flúor, oxigênio e nitrogênio, com o hidrogênio, né, por meio dessa interação do dipolo, né, do polo positivo com o polo negativo, que acaba atraindo muito mais, né, acaba criando uma força muito maior de atração entre esses elementos e o hidrogênio, dificultando, né, então a passagem para o estado gasoso, ok? Olhando então as três curvas, o éter seria o mais volátil e a água o menos volátil. E quando a gente pensa nessas formas, né, nessa volatilidade, em tudo isso, o que acontece? Quando a gente pensa em adicionar um soluto não volátil em uma solução, isso muda completamente o comportamento dessa solução, o comportamento daquele solvente, tá? Não só a pressão de vapor, mas também outras propriedades. Então, a água, por exemplo, ela tem temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. Mas se eu colocar o sal na água, eu vou ver que eu vou levar um tempo muito maior para ferver aquela água. Se eu colocar a água para ferver, ela entrar em ebulição e eu adicionar o sal ou adicionar açúcar, você vai ver que aquele borbulho ele vai parar por um tempo. Por quê? Porque eu acabei de adicionar um soluto não volátil. E esse soluto não volátil, ele vai influenciar diretamente nas propriedades coligativas, que são, né, a tonoscopia, que é a pressão de vapor. Então, para o líquido passar do estado líquido para o vapor, né, sair do líquido para o estado gasoso, eu preciso daquela pressão máxima de vapor. Se eu diminuir aquela pressão, quer dizer que eu vou precisar de uma força maior. Então, eu vou demorar mais para entrar em ebulição, que é a tonoscopia. A tonoscopia é uma propriedade que vai diminuir a pressão de vapor. Se eu tenho lá o meu líquido borbulhando e eu adiciono o sal, ele vai parar de borbulhar até ele atingir uma nova temperatura, né, de ebulição, até ele atingir uma nova pressão de vapor para romper ali a pressão atmosférica. A mesma coisa é a propriedade da ebulioscopia, só que agora a ebulioscopia eu vou aumentar o ponto de ebulição. Como assim? A ebulição não é o fervor? Se eu estou aumentando, se eu estou diminuindo a pressão de vapor, então eu vou dificultar a passagem dela para o estado gasoso, consequentemente, o meu ponto de ebulição, a temperatura de ebulição vai ter que ser maior, vai ter que ser mais alta, eu vou precisar de uma temperatura maior para que ela entre em ebulição, por isso que a ebulição, ela cessa. A crioscopia, ela tem a ver com o ponto de congelamento ou temperatura de fusão, certo? Eu tenho uma diminuição do ponto de congelamento. Aqui no Brasil, não. Mas o que acontece com regiões, né, principalmente no Canadá, nos Estados Unidos, né, onde ocorrem as nevascas, né? Depois desse processo, o que eles fazem para limpar a rua? Eles passam com o caminhão jogando sal. No carro, você tem que colocar ali a solução de aditivo no radiador para a água não congelar. Por quê? Porque você vai ter uma mistura ali que vai fazer com que o ponto de congelamento ele diminua. Quer dizer que eu vou precisar de temperaturas menores ainda para congelar aquela solução. Porque quando você joga o sal no gelo, a temperatura do ambiente não mudou. O que mudou é que o ponto de congelamento, a temperatura agora para congelar, ela vai ter que ser muito mais baixa do que aquela temperatura a qual estava congelando a água antes. E nós temos também a parte da osmose, o aumento da pressão osmótica.
E aqui entra, né, por que que eu não posso temperar o alface muito antes do almoço? Porque se eu temperar, eu vou colocar sal, né? E aí eu vou aumentar a concentração desse soluto não volátil na parte externa. E na folhinha lá do meu alface tem água, né? Vai dar a crocância, vai dar a leveza, a maciez para ela. Se eu tenho água lá e eu tenho uma concentração muito maior de sal na região externa, o que começa? Começa então o processo de osmose, né? Você vai passar do lugar menos concentrado para o mais concentrado. E aí você vai ver que ela vai murchar. Se você temperar o tomate também antes, você vai ver que vai ter um aumento de água no seu recipiente. Mas o tomate, ele tem muito mais água, né? E ele é mais firme do que as folhinhas de alface. Se você temperar a carne também, né? O pessoal normalmente quando assa a carne, eles pegam a carne, depois de pronto, eles vão jogar o sal por cima. Por quê? Se eles jogam antes, eles temperam a carne antes, o que começa a acontecer? A água do meio, das fibras, tudo ele passa para o meio externo. E aí você vai perdendo todo aquele suco, né? A maciez ali da carne. Então eles estão deixando para temperar, depois jogar o salzinho lá por cima, por conta dessas propriedades, porque eu estou adicionando soluto não volátil, estou modificando as propriedades coligativas referente àquela solução, referente àquele solvente. Quando nós falamos de propriedades coligativas, uma coisa que tem que ficar muito importante, então grifa, anota no post-it, coloca ali, ó. As propriedades coligativas, elas dependem apenas do número de partículas do soluto. Quanto mais partículas eu liberar naquele meio, mais eu vou interferir, mas ele não depende da sua natureza, ou seja, não importa se é um composto iônico, se é um composto covalente, o que importa é quantos interferentes cada molécula, cada substância vai liberar. Se ele libera 2 interferentes, então ele vai interferir muito mais na propriedade coligativa do que a molécula que só vai liberar um interferente por vez, certo? Então essa parte é muito importante, ok? Propriedades coligativas é uma parte bem tranquila agora desse bimestre, é uma parte bem mais teórica. E agora nós vamos então para a termoquímica. Exotérmico e endotérmico, né? Então a gente vai estudar os calores também envolvidos nas reações químicas, reações que vão liberar muito mais energia, reações que vão absorver muito mais energia. E essa energia nós chamamos de entalpia. Entalpia é a energia térmica envolvida nos processos, nas reações químicas. E o cálculo envolvido aqui é um cálculo de delta, final menos inicial. Então, numa reação química, eu tenho o início da reação, que são os reagentes, e eu tenho o final da reação, que são os produtos. Então, a termoquímica usa a fórmula do ΔH, ou seja, a variação da entalpia. A entalpia final, que é a entalpia, a energia envolvida nos produtos, menos a entalpia inicial, que é a energia envolvida ali com os reagentes. E quando nós pensamos ali nessa questão de calor, dessa energia envolvida, nós temos processos que são chamados de exotérmicos, exo para fora, certo? Então, o sistema, ele libera calor para a vizinhança, e endotérmico, né, de endoscopia, para dentro, né? Quer dizer que o sistema ele absorve calor da vizinhança, né? O ambiente ali mais frio. Claro que não vai ficar só nessa teoria, a gente tem muitos gráficos, né? Os exercícios gostam bastante de gráficos. Então, aqui é um gráfico de uma reação endotérmica, que absorve energia. O sistema ele já tem por si só uma energia, que é a energia dos reagentes envolvidos. E aí, o que acontece? Para uma reação química acontecer, sempre vai ter absorção de energia para quebrar as ligações, né? Entalpia de ligação, e depois você vai ter a liberação da energia para formar as novas ligações. E esse saldo energético é que vai me dar ali a variação da entalpia. Então, o que acontece? Você absorve energia, você libera. Então, você tinha uma energia mais baixa e no final da reação a sua energia é um pouco mais alta. Então, o que aconteceu? Da onde veio toda essa energia? Da vizinhança. Então, meu saldo energético me diz que ao final eu absorvi muito mais energia do que eu tinha. Então, é um processo que absorve energia, o seu ΔH, ele é maior que zero, ele é positivo, então é uma reação endotérmica. Já uma reação exotérmica é exo, para fora, quer dizer que ele vai liberar muito mais energia do que ele tinha.
vai liberar mais energia. Então, você começa com uma quantidade alta de energia, todas as reações absorvem energia para quebrar a ligação, libera energia para formar a nova ligação. E aí o seu saldo energético é o final, né? Não importa o caminho, importa o início e o final, para ver o que aconteceu com essa energia. Então, você tinha uma energia maior, no final você tem uma energia menor. Então, o que aconteceu? Você liberou mais energia do que absorveu. Então, quer dizer que, além de produzir o seu produto, você também liberou energia para o meio. Nesse caso, a sua entalpia dos produtos ela é menor, né? A entalpia dos reagentes é maior. Você vai ter um ΔH menor que zero, então vai ter um valor negativo, indicando então a liberação dessa energia. E nós temos a lei de Hess. Lei de Hess é de lei, certo? Lei de Hess cai assim, ó, muito nos exercícios. Por quê? Porque ela pega todas as informações de entalpia de combustão, de formação, de ligação e aplica ela no caminho da reação. Porque, como eu falei para vocês, né? Não importa o caminho. No final, eu quero o ΔH, eu quero a variação final. Mas os exercícios, eles vão te dar o caminho para você chegar no final. Então, na lei de Hess, você vai trabalhar com o calor liberado ou absorvido numa reação química. E eu quero só, né, o início e o final, e não as etapas, mas eu vou precisar dessas etapas. Então, o que acontece? Quando a gente olha esse gráfico, de A para B eu tenho uma energia, de B para C eu tenho uma outra energia, mas de A para C é a junção do meio do caminho, de A para B e de B para C. Então, no final, na lei de Hess, você vai somar todas as energias envolvidas em todas as etapas para você ter, então, a sua variação da entalpia, a variação da sua energia, né? Para isso, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Para isso, você pode trabalhar com as equações químicas. Você pode inverter a reação, não tem problema nenhum. Só que se eu inverto a minha reação, se eu coloco o meu produto no lugar do reagente, meu reagente no lugar do produto, eu tenho que lembrar que eu tenho que inverter o sinal do ΔH. Que se aquele calor era liberado, ele passa a ser absorvido e vice-versa. Se eu vou multiplicar, se eu não estou trabalhando com 1 mol, vou trabalhar com meio, vou trabalhar com 2, com 3. Se eu vou multiplicar toda a minha equação química por um múltiplo, eu tenho que fazer a mesma coisa com o valor da minha variação da entalpia. Eu também tenho que multiplicar. Se eu vou dividir, eu também tenho que dividir. Então, a lei de Hess, ela nos dá essa possibilidade de trabalhar com essa equação química. No entanto, eu não posso esquecer de trabalhar também com a variação da entalpia de cada uma das etapas, de cada uma das semi-reações. E no final, o que eu vou fazer? Somar todas elas, porque no final eu quero a entalpia geral da reação, ok? E com isso, pessoal, eu finalizo a nossa aula de hoje e nos vemos então na resolução de exercícios. Tchau, tchau! Oi, gente, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês em mais uma aula para nós falarmos do reino metáfita, né? Continuando o nosso conteúdo do segundo bimestre, eu escolhi esse tema dentro de tantos outros que tem na apostila de vocês, porque provavelmente é um tema que vocês também estão estudando em sala de aula nesse momento, e é um tema bastante importante para vestibular, porque muitas questões de vestibular sempre podem cobrar alguns aspectos, né? Primeiro, questões relacionadas à reprodução. Segundo, comparando esses grupos evolutivamente, certo? Então, a gente vai falar de alguns aspectos importantes. Características importantes e que definem esse grupo: 100% eucarióticos, 100% multicelulares, 100% formando tecidos verdadeiros. É uma característica importante dessas plantas. Vivem no ambiente terrestre, ambientes aquáticos rasos, né? Às vezes a raiz está na beira do rio, está num lugar ali mais rasinho, né? Lembrando que quem fornece energia, né, é a fotossíntese ali que é feita pelas folhas.
se reproduzem de forma sexuada e assexuada, são autotróficas, né? Fazem fotossíntese, e elas são divididas em 4 grandes grupos, que são as briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas. Vamos ver algumas outras características. Elas possuem clorofila, que é o pigmento verdinho, que às vezes está associado, né, clorofila A, B, etc., que são importantes para fazer a fotossíntese. Tem parede celular de celulose, bastante importante, o que mantém a integridade da célula vegetal, protege a célula vegetal. Elas são fixas, então elas não se movimentam voluntariamente de um lugar a outro. Tem órgãos vegetativos como raiz, caule e folhas, vasos condutores, né? Xilema e floema são tecidos especializados em conduzir essas substâncias do xilema, conduzindo seiva bruta, floema, seiva elaborada. Seiva bruta tem água e sais, seiva elaborada açúcares. E nós temos também as espermatófitas, que são aquelas plantas que produzem sementes. Além disso também, vocês sabem que biólogo adora dar nome, né? E às vezes até é um pouquinho chato mesmo, mas é isso, né? A natureza foi criada de uma forma extremamente complexa e há uma ordem, há uma organização. O que a gente faz é enxergar essa organização e dar nomes, não é mesmo? Então vamos ali, a gente tem as criptógamas, grandão, grupo grandão, em que nós temos plantas que seu órgão reprodutor fica escondido, como briófitas e pteridófitas, são plantas que não têm sementes. E aí a gente tem as fanerógamas, que são plantas em que seus órgãos reprodutores ficam aí para todo mundo ver, ficam visíveis, né? E aí nós temos aquelas plantas que têm sementes, que são as espermatófitas, como gimnospermas e angiospermas. Ciclo de vida, essa imagem aí dá uma resumida no ciclo de vida dessas plantas, que é bem interessante. Eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Tem um filo do reino animal que também tem um ciclo de vida que acontece nos mesmos parâmetros que as plantas, que são o filo dos quinidários, né? Eu tô falando isso por quê? Porque já vi questões cobrando isso, como eu falei para vocês, a questão a evolutiva é bastante importante. Então, se você vê um filo de animais dos quinidários que tem metagênese, né? Que é esse ciclo que eu já vou dizer o que é. E as plantas também então eles já enxergam isso uma semelhança importante para cobrar dos alunos, tá? Então, o que é essa metagênese? O que é essa característica que tem em comum dos vegetais e dos quinidários, certo? A metagênese é um ciclo em que, durante as etapas desse ciclo, vai acontecer uma alternância de geração haploide e de geração diploide. Em um momento, essas plantas vão se reproduzir de forma assexuada, em um outro momento de forma sexuada. E aí você vai ter aqui nas plantas, exclusivamente, porque nos animais é diferente, a meiose vai ser para produzir esporos. Então o esporófito, que é a estrutura que é 2N, e que vai fazer meiose, vai produzir esporos. E o gametófito, que é uma estrutura N, vai produzir gametas por mitose. Nos animais é o contrário, né? O gameta é produzido por meiose. As células se reproduzem por mitose nos animais, mas a formação de gametas é por meiose. Isso é bastante importante, tá, gente? Isso aí vocês precisam ficar ligados. E aí a gente tem aqui, então, falando das briófitas, em que nós temos uma reprodução que é dependente de água, porque o gameta masculino tem um flagelo, precisa de água para se reproduzir, precisa de sombra, elas não têm vasos condutores e elas são bastante importantes, assim como os líquens na sucessão ecológica. Então eu vou falar aqui bem rapidinho esse ciclo, tá? As briófitas, elas não têm vasos condutores, e por isso ela não tem raiz, caule e folha. Então elas têm estruturas são semelhantes, que são os rizóides, cauloides e filóides, tá? Elas têm sexos separados, então você tem uma planta que é feminino e uma planta que é masculino, que são os gametófitos, que produzem os gametas. A estrutura que produz o gameta masculino é o anterídeo, o gameta masculino é o anterozoide. A estrutura que produz o gameta feminino é o arquegônio. O gameta feminino é a oosfera, certo? Então, o que vai acontecer? O gameta masculino, quando tiver ali bem úmido, tiver água, ele vai aproveitar essa água, vai nadar e vai chegar até o gametófito feminino, onde está a oosfera. Ele vai fecundar a oosfera, certo? E aí ele vai produzir essa estrutura que é chamado de esporófito. Então você tem a fecundação, forma uma célula 2N, forma uma estrutura 2N, que é o esporófito, e que vai crescer em cima
do gametófito. E aí depois o esporófito vai fazer meiose e vai produzir esporos que vão germinar e formar novos gametófitos, tá? Então é bastante importante que você entenda que nas briófitas, o esporófito, ele é dependente do gametófito porque ele cresce em cima do gametófito. E a fase transitória que é do esporófito, ou seja, ela não está sempre por aí, ela só acontece quando tem fecundação. Já a duradoura é o gametófito. As pteridófitas, por outro lado, são plantas que já têm vasos condutores. Então, elas vão ter raiz, elas vão ter caule, vão ter folhas. A raiz é um rizoma, né? O caule é um rizoma, que é um caule subterrâneo. Então, elas vão ter xilema e floema também, coisa que a briófita não tem. E elas também têm essa estrutura produtora de esporos. Se vocês verem ali na imagem, se você, né, foi na casa da avó, da tia, que adora planta, aquela coisa toda, minha avó tem um monte de samambaia. Então, quando tá na época, né, de produzir esporos, o que acontece? Você pega a folha e pega na parte de trás assim, ó, tem vários pontinhos escurinhos, marronzinhos, pretinhos. É ali que é a produção dos esporos. Então, olha só o que acontece. Acontece a meiose, então, no esporófito. O que é o esporófito, Mauro? O esporófito é a samambaia zona. Você vai na casa da tua avó e vê uma samambaia, aquele ali é o esporófito. Você chega assim e fala, nossa, avó, que esporófito lindo, né? Tá ali, é o esporófitozão, certo? O que vai acontecer? Vai ter meiose e vai ter produção de esporos. Esse esporo, ele vai germinar e vai produzir o gametófito. Esse gametófito, ele tem essa forma de coração que você tá vendo aí, tá vendo? Bem ali no meio. Só que o gametófito da pteridófita, diferente da briófita, não é dioico. Ele é monóico. Isso significa que ele é hermafrodita. O gametófito da pteridófita, ele tem na mesma planta, na mesma estrutura, você tem o anterídeo e você tem o arquegônio, ou seja, o anterídeo é a estrutura masculina, arquegônio é a estrutura feminina. Anterídeo vai produzir anterozoides e arquegônio vai produzir osferas. Diferente da briófita também, a pteridófita não precisa de água para se reproduzir, porque o gameta masculino ele vai por dentro de um túnelzinho na planta mesmo e chega até ali a osfera, fecunda a osfera, certo? E aí nós temos o esporófitozão que cresce em cima desse gametófito. Aqui nas pteridófitas, a fase transitória já é o gametófito, ao contrário das briófitas. E a fase duradoura é o esporófito, certo? Depende da água para reprodução? Não depende. São hermafroditos, como eu falei, no caso ali, né? Porque tem as duas estruturas na mesma planta. Vamos falar das gimnospermas, então. As gimnospermas, elas são plantas vasculares, tem xilema e floema. Elas são espermatófitas, ou seja, são o primeiro grupo de plantas aí que produz sementes. E elas têm órgãos reprodutores visíveis, que no caso são os estróbilos, que são esses que vocês estão vendo aí na lateralzinha no desenho, né? Que é o que a gente chama de pinha, por exemplo. E esses estróbilos, né, que tem gente que chama de flor, mas não é uma flor igual da angiosperma, ele vai ter partezinhas que vão produzir a estrutura feminina e masculina. Então, o nome da estrutura masculina é microestróbilo. Então, é a partezinha do estróbilo que é menor, que é micro. E o megaestróbilo é a parte do estróbilo ali que é maior. Por que tem essa diferença de pequeno e grande? Porque quando você olha esse microestróbilo e o megaestróbilo, de fato, eles são diferentes em tamanho. E existe essa diferença também em relação à produção dos gametas. Essas plantas, as gimnospermas, elas também são chamadas de sifonógamas. Por quê? Porque quando há a produção do grão de pólen e o grão de pólen chega na estrutura feminina, lembrando que o grão de pólen é o gameta masculino, esse grão de pólen vai construir um tubo polínico. E esse tubo polínico vai chegar com seus núcleos espermáticos e vai fecundar ali para produzir a semente, né? Então, como elas produzem esse tubo polínico, elas são chamadas de sifonógamas. E o tipo de polinização, ou seja, como é que o pólen vai chegar nas partes femininas da planta?
Pelo vento. Então, o vento bate, balança as folhas, as estruturas e acaba levando o pólen para onde ele tem que ir, certo? Aí a gente tem aqui a classificação das gimnospermas. A gente tem as coniferófitas, cicadófitas, guinetófitas e gincófitas. As coniferófitas são as mais comuns, são aquelas que a gente mais vê das gimnospermas. Tem as famosas florestas de coníferas no hemisfério norte, né? Canadá, Sibéria na Rússia, na Europa, mas a gente tem também coníferas aqui na nossa região, como o pinheiro do Paraná, que é uma conífera bastante bonita, né? Tem a copa da árvore assim, bem redondona, diferente desse pinheiro que a gente costuma ver as imagens do Natal, né? O pinheiro do Paraná, ou araucária, é uma árvore que é bastante presente também no estado do Paraná, especialmente na região sul, mas aqui em Santa Catarina também, no Rio Grande do Sul, especialmente quando a gente vai indo para a serra, né? A gente vê bastante desses pinheiros e é a coisa mais linda de ver. Tem cerca de 500 espécies e tem as folhas que têm uma cutícula bastante espessa. Isso é bastante importante para a proteção. As cicadófitas, a representante mais famosa é a cica. Normalmente a cica ela é usada para ornamentação. É muito comum na frente de prédios, de condomínios, aquele jardim que tem ali na frente, você vê uma cica, né? Que ela é bem pequenininha e quando você olha no meio tem ali o estróbilo dela, que é a parte da reprodução, certo? O estróbilo ele é bastante desenvolvido. Na frente do meu condomínio tem, provavelmente você aí que mora em um lugar que tem um jardim na frente, você vai encontrar uma cica também, ela é usada em paisagismo. Guinetófitas não são muito frequentes, né? Tem só algumas espécies aí, mas elas são altamente vascularizadas e tem insetos que ajudam na polinização. E as gincófitas, gente, olha só que interessante. No grupo das gincófitas só existe uma espécie viva. Todas as outras a gente só conhece por causa dos fósseis, né? E ela tem uma folha bem bonitinha ali, a famosa ginkgo biloba, né? Que tem gente que usa como suplemento e etc, né? As folhas são caducifólias, isso significa que tem épocas do ano que elas costumam cair, certo? E finalmente a gente vem para as angiospermas, que são as famosas plantas com aquelas flores lindas, que a galera adora, né? Tirar uma fotinho com a florzinha assim do lado colorida, né? Aquelas fotos assim de vó, não é mesmo? Hoje eu tava vindo para cá e aí eu vi uma senhorinha com a netinha do lado e elas estavam assim se posicionando do lado da flor para tirar uma selfie. A menininha tava adorando, eu garanto isso para você. Então vamos lá, as angiospermas, né? Vasculares, tem xilema e floema, tem semente, tem flor e tem fruto verdadeiro. Os órgãos reprodutores são as flores, né, ficam bem visíveis, e elas também são chamadas de sifonógamas. Aqui, a polinização, olha só, ela pode acontecer pelo vento, anemófila, ela pode acontecer pela água, hidrófila, ela pode acontecer com a ajuda de insetos, entomófila, ou pelas aves, ornitófila, e também por morcegos, né? Tem morcegos que comem frutos ali, gostam de comer néctar, vão ali, esbarram na antera ali onde tem os pólens e ficam cheios de pólen, vai para uma outra flor e acaba levando de uma planta para outra ou de uma flor para outra, certo? Então a gente vem aqui na classificação em que nós temos as angiospermas, né? Então vocês conseguiram ver essa diferença de monocotiledônia para eudicotiledônia, né? A dicotiledônia é a eudicotiledônia, tá bom? Então as monocotiledôneas eu coloquei aqui alguns exemplos. Elas são mais herbáceas, né? Tem poucas árvores, então abacaxi, alho, bambu, cana-de-açúcar, milho, capim, cebola, cereal, etc. As eudicotiledôneas, elas costumam ter bastante árvores, né? E a maioria delas também, como eu disse, árvores e arbustos. Então você tem aqui alguns exemplos: algodão, amendoim, berinjela, pepino, goiaba, laranja, lentilha, maracujá, né? Então, aquelas árvores bem bonitas, tipo ipê, como você está vendo aí, são dicotiledôneas. E você tem também as angiospermas basais, em que esse basal, gente, é um termo que é usado para afirmar, é como se fosse um grupo mais primitivo, um grupo evolutivamente falando mais antigo, porque elas têm sementes que têm 2 cotilédones, mas elas têm pólen de monocotiledôneas, então elas têm características que são dos outros 2 grupos, é como se elas tivessem vindo primeiro, antes das monocotiledôneas e eudicotiledôneas, tá bom? De acordo, lógico, com a cosmovisão evolutiva. Coloquei aqui algumas outras características, eu não vou falar de anatomia vegetal, mas é só para você lembrar. A gente tem aqui as dicotiledôneas, raiz e folha característica.
Então, as dicotiledôneas têm uma raiz pivotante, em que você tem a raiz principal e as secundárias, e a folha, ela é reticulinerva, você tem uma nervura principal e as outras ramificações. Já a monocotiledônea, como o milho, né, como o cana-de-açúcar, você tem uma folha paralelinerve, então as nervuras elas são todas paralelas, e a raiz é fasciculada, ou seja, você não consegue ver uma raiz principal e as ramificações que são as secundárias. Você tem um monte ali de ramificações porque não tem nenhuma principal, certo? Então é uma diferença bastante interessante, tem questão que pede essa diferença. E finalmente aqui para nós terminarmos, vamos falar da anatomia da flor para a gente entender da onde vem a semente, da onde vem o fruto da angiosperma. Então aqui na flor nós temos o gineceu e o androceu, que é onde tem a produção do gameta feminino e masculino. O gineceu, nós temos ali no pistilo o estigma, o estilete e o ovário. No androceu, a gente tem os estames, que tem a antera e o filete. A antera é onde tem a produção, né, do pólen. Nós temos também a corola, que é o conjunto das pétalas, o cálice, que é o conjunto das sépalas, e aí, como eu disse para vocês, tem ali a anterazinha, tem mostrando no detalhe o grãozinho de pólen, né? Aqui eu coloquei um detalhe da formação do gameta feminino e masculino, então, formação do gameta feminino, eu troquei ali, tá, gente? Eu acabei invertendo, o da esquerda é masculino e da direita é feminino, tá? Então vamos falar aqui do masculino primeiro que tá na esquerda. Então, acontece dentro das anteras, tem células que chamam micrósporos, sofrem meiose e vão formar o pólen. E aí, depois, cada grão de pólen, quando chega ali na parte feminina da flor, tem duas células importantes, que vão ser células que vão produzir o tubo polínico e que tem na sua pontinha os núcleos espermáticos. Agora, no feminino, que está na direita, nós temos aí o ovário, onde é a parte feminina, que tem um óvulo e que tem uma célula chamada de megásporo. Esse megásporo vai sofrer meiose e vai originar 4 células, só que só uma delas vai sobreviver e vai virar o saco embrionário. E o saco embrionário vai passar por várias mitoses e vai formar um gameta feminino, né, que é a oosfera, e 2 núcleos polares que vão ser bastante importantes na hora da fecundação. Por quê? Porque o grão de pólen vai chegar ali no estigma, ele vai produzir o tubo polínico, na sua pontinha tem 2 núcleos espermáticos, eles vão descer. Quando eles chegarem ali, um desses núcleos espermáticos vão fecundar a oosfera e o outro os núcleos polares, né? Então, aquele que fecundar a oosfera vai formar o zigoto, né? Que vai dar origem ao embrião, e aquele que fecundar o núcleo polar, que é triazene, que é triploide, vai formar a endosperma, que vai ser a reserva nutritiva, certo? Então ali vão ter proteínas que vão ser importantes também para dar aquele start para quando o embrião germinar, formar uma nova planta. Aí o que acontece? Quando acontece a formação, a fecundação, tem a formação da semente, o ovário começa a crescer, as pétalas caem e ali vai acontecer a formação do fruto, que muitas vezes vai ter em seu interior a semente. E aí nós temos os frutos verdadeiros que vêm do desenvolvimento do ovário da flor. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, foi uma avalanche de informações, mas não deixe de estudar, que essa é uma das partes mais importantes do reino metáfita, tá bom? A gente se vê na próxima, até lá! Olá, meu querido aluno do 2º ano do ensino médio, tudo bem? Eu sou a Kelaine, sou a professora Kelaine, sou a sua professora da chave do Enem. Enxergar, ver o que está ao redor, é isso que nós vamos estudar hoje, sobre princípios da óptica geométrica. Estão preparados para a aula de hoje? Tudo que nós vemos ao nosso redor é extremamente bonito. Os olhos, como diz Lábio, é a entrada da alma, ou seja, nós nos locomovemos a partir do que a gente vê, nós conseguimos identificar as coisas ao nosso redor. Por quê? Porque a luz chega até os objetos, reflete nos objetos, chega aos nossos olhos e vai para o nosso cérebro e interpreta. Isso tudo, ó,
em milissegundos. Isso é muito rápido. Tudo que está aqui ao redor, tudo que nós estamos vendo, é muito rápido que chega ao nosso cérebro. É incrível, não é mesmo? Não é incrível como os olhos conseguem interpretar tantas cores ao nosso redor? Tem que ter um agente inteligente por trás desses nossos olhos, não é mesmo? Mas o que é a óptica geométrica? A óptica geométrica estuda a luz e os fenômenos da óptica, então está relacionado à visão. E já antigamente, Platão e Aristóteles perguntavam: o que é luz? Por que nós vemos um objeto? O que será que realmente é a luz? A luz ela tem já a sua definição, que é uma forma de radiação eletromagnética cuja frequência é visível ao olho humano. Significa que tem ondas eletromagnéticas que nós não conseguimos ver? Sim, nós vamos estudar sobre eles hoje ainda, tá bom? A luz ela se propaga no vácuo e em meios materiais com 300.000 quilômetros por segundo. A luz que é visível ao olho humano, elas têm comprimentos entre 400 nanômetros e 700 nanômetros. Como assim, comprimento? Nós diferenciamos uma onda de outra quando nós temos o comprimento de onda dela e temos a sua frequência. Então, luz visível está aqui no meio, ó, o espectro da luz, que vai desde o vermelho, no meio está o verde, vocês estão vendo ali, e o azul violeta. As duas extremidades. Essa é a luz que nós podemos ver. Então, tem muita coisa que a gente não enxerga. Nossa visão, ó, é limitada. Ei, cada cor que nós vimos ao nosso redor tem uma frequência. E tudo que nós vemos é a reflexão desse espectro da luz, que é a luz branca emitida pelo Sol, nos objetos. Reflete e, por exemplo, por que você vê o azul? Porque ele reflete o azul e absorve os demais, beleza? Mas o que temos antes? Que tem uma frequência menor do que a frequência na luz visível. Temos o infravermelho. E menor ainda temos as ondas de rádio. As ondas de rádio têm um grande comprimento de onda e uma pequena frequência. Já a ultravioleta, o ultravioleta tem uma frequência maior e um comprimento de onda menor. Vocês conseguem ver na figura logo acima. Temos raios-x e raios gama. Esse é todo o espectro eletromagnético. Quando vamos no Sol, nós sentimos o quê? Calor. Sabe por quê? Porque o infravermelho, tá escrito infravermelho, mas é infravermelho, tá bom? É aquele que é responsável pelo aquecimento dos objetos e superfícies ao ser absorvida e convertida em energia térmica. A radiação infravermelha é usada em diversas aplicações, como aquecimento de ambientes e alimentos. Sabe quando vocês estão tudo naquela sala fechada e todo mundo começa a sentir calor, todo mundo fica procurando um ar-condicionado, ou liga o ar-condicionado, ou abre uma janela? É porque as pessoas, elas irradiam calor na forma de infravermelho. Então, quem é responsável pelo calor? É a parte infravermelha. Luz visível, então é esse intervalo entre o violeta e o vermelho. Então, o vermelho fica mais perto do infravermelho e o violeta mais próximo do violeta. Vocês conseguem ver todo esse espectro eletromagnético. Então, é o nosso cérebro, ele que interpreta essas cores que vêm da reflexão nelas no objeto. Agora, nós temos o ultravioleta. O ultravioleta possui um comprimento de onda menor do que a luz visível. Elas podem ser emitidas pelo Sol e produzidas artificialmente. Elas podem causar danos à pele, como queimaduras, envelhecimento e câncer. Então, olhem só. Quando nós falamos, vamos voltar ali, na parte de ultravioleta, na parte do ultravioleta, quando você chega no Sol, o calor é emitido pelo infravermelho, mas a queimadura que ocorre, acaba tendo uma reação química, é pelo ultravioleta. Beleza? Só que a luz, ela
além de ter aquele espectro que nós podemos ver, ela tem alguns princípios. Um dos princípios dela, a propagação retilínea da luz. A luz, ela sempre vai se propagar em linha reta, tá? Tem casos que ela não vai se propagar, mas esse não é o caso de hoje, tá bom? Mas ela sempre se propaga em linha reta. E por ela se propagar em linha reta, ela acaba gerando uma região de sombra, tá? Então, aquela sombra gostosa que nós conseguimos encontrar em um dia quente é devido à propagação retilínea da luz. E por ela formar sombra, que é uma região do espaço onde não recebe luz diretamente, ele gera, quando a fonte é extensa, então uma fonte pontual só gera uma sombra. Uma fonte extensa, por exemplo, o Sol é uma fonte extensa, ele sempre, olha só, sempre vai reger uma região de sombra e uma região, então, de penumbra, que é o que recebe apenas parte desta sombra. Então, gera sombra e penumbra. E a aplicação tecnológica é a câmera escura, tá bom? A câmera escura, olhem ali, ele pode projetar a imagem dos objetos no fundo de uma caixa. E como nós fazemos isso? Nós deixamos a caixa bem escura, tá bom? E fazemos apenas um pequeno buraquinho, um pequeno orifício sobre essa caixa. Todos os objetos que estiverem fora serão projetados dentro da caixa, mas olha como que é projetado dentro da caixa. A imagem vai ser menor e invertida, porque olha lá, a luz se propaga, a pontinha da seta lá vai indo se propagando em linha reta e se projeta no fundo da caixa. Aqui é a parte externa, ele vai subindo e fica lá para cima. Não consigo mostrar aqui para vocês, mas vocês conseguem ver que a luz vai se propagar em linha reta, formando a imagem do objeto no fundo da caixa, tá bom? E como nós poderemos, por exemplo, calcular qual a imagem, o tamanho da imagem deste objeto, ou qual é o tamanho da árvore, sabendo o tamanho da imagem. Então, nós vamos fazer aqui por semelhanças de triângulos, fazendo a relação de altura com distância até o orifício e a altura da imagem e o comprimento da nossa caixa, tá bom? Então, ó, P' é a profundidade da câmera, P é a distância do objeto à câmera, I é o comprimento da imagem formada numa face da câmera e O é o comprimento do objeto colocado diante da câmera. Propagação retilínea da luz. E uma das aplicações é o eclipse solar e o eclipse lunar. O eclipse nada mais é do que o alinhamento dos astros, Sol, Lua e Terra. Quando a Lua entra à frente do Sol, ele gera um eclipse solar, uma região de sombra. Onde estiver a região de sombra vai haver um eclipse total, e onde estiver a região de penumbra vai haver um eclipse parcial. E temos também o eclipse lunar, que é Sol, Terra e Lua. A Lua que entra na sombra produzida pela Terra. E sempre vai ocorrer na Lua cheia, tá? O eclipse lunar. E na Lua nova, o eclipse solar. Então, devido à luz sempre se propagar em linha reta, temos os eclipses. Outro princípio é a independência dos raios de luz. Então, quando dois raios de luz eles se cruzam, um independe do outro, tá? Então, eles se cruzam num certo período ali, né? Um certo tempo, e depois eles continuam como se nem o outro não existisse. E reversibilidade dos raios de luz. Então, o sentido de propagação dos raios de luz é reversível dentro de um meio homogêneo, ou seja, se eu estou olhando através de um espelho do retrovisor um objeto lá fora, quem está lá fora também consegue me ver. Então, a gente chama isso de reversibilidade da luz. Lembraram dos conceitos básicos de óptica? Agora, vocês vão lá no simulado e vão resolver as questões e vão voltar na próxima semana para que a gente possa corrigi-las juntas, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.
Fala, meu aluno do segundo ano, tudo bem com você? Espero que você tenha mandado bem na resolução do nosso simulado 14, esse de matemática, que tratou assuntos bastante importantes para você, que você tenha pegado o exercício, tenha revisado, tenha se debruçado nas questões, e agora é o momento que a gente confere e dá aquele checklist nas nossas questões. Preparado? Vamos nessa? Primeira pergunta. Ela diz o seguinte: um poliedro convexo possui duas faces pentagonais e um ciclo e 5 quadrangulares. O número de vértices deste poliedro é... Ele quer saber, basicamente, qual é a quantidade de vértices que tem nesse poliedro, que tem uma característica bem particular. Ele tem duas faces pentagonais e 5 faces quadrangulares. Então, como é que a gente faz isso, professor? Primeiro parte é a gente entender essas questões através da fórmula de Euler. Eu mostrei para vocês que essa fórmula é bastante utilizável e a gente vai pegar bem no pé dela, tá? Para que você compreenda bem a resolução dessas questões. Então, vamos calcular primeiro o número de faces que tem nessa nossa estrutura. A gente tem duas faces pentagonais, ou seja, duas faces de 5 lados, e a gente tem 5 faces quadrangulares, que é 4 lados. Fazendo isso, quantas faces nós vamos ter, professor? Nós vamos ter 7 faces, ok? 2 quadrangulares, 2 pentagonais, 5 quadrangulares. Número de arestas. Bem fácil. Basta a gente multiplicar. 2 vezes 5 mais 5 vezes 4. E a gente pega tudo isso e divide por 2. A soma que a gente fez aqui nos dá a quantidade de arestas, através depois da divisão. Então, a gente tem face 7, aresta 15. Agora é fácil. É só você ir na fórmula do Euler, brincar e achar a quantidade de vértices. Menos 15 mais 7 tem que ser igual a 2, o que implica que a quantidade de vértices é letra E, 10. A próxima pergunta é uma pergunta bem grande, mas ela traz basicamente sobre os sólidos de Platão. E já no finalzinho, ela fala assim para a gente, ó. Eles, os sólidos de Platão, são importantes, por exemplo, na classificação das formas dos cristais e minerais e no desenvolvimento de diversos objetos. Como todo poliedro convexo, os sólidos de Platão respeitam a relação de Euler, como a gente já viu. Em um cristal cuja forma é de um poliedro de Platão e de faces triangulares, qual é a relação entre o número de vértices e o número de faces? Observe comigo que a gente quer agora um cristal cuja forma é de um poliedro de Platão de faces triangulares. Presta atenção, faces triangulares. Então, o que é que a gente pode fazer, professor? A gente pode partir do que a gente conhece. A gente sabe que 2 arestas vai ser igual a 3 vértices, como já foi dado, e a gente pode isolar a quantidade de arestas dentro dessa nossa continha. 3 faces dividido por 2 é igual a aresta. Pego essa informação, jogo lá na fórmula do Euler para poder encontrar, faço alguns reajustes algébricos e a gente encontra a nossa equação tão esperada, que é 2 vértices menos faces igual a 4. Mas a gente parte sempre da primeira, que é 2 arestas é igual a 3 faces. Também é uma importante relação. A próxima a gente fala sobre uma formiga, ele traz o caminho da formiga, e ele pede qual é o vértice que ela chegou. Bem tranquilo, é só a gente fazer primeiro o caminho, traçar esse caminho, centro de G até C, de C, D, A, e a gente encontra que o último vértice vai ser o A. A próxima ele fala sobre um galpão, e ele dá algumas dimensões, ok? Ele dá algumas retas, algumas bem legais, que ele chama de S, T, U, e ele pergunta qual dessas afirmativas é a verdadeira. Note comigo que só pode ser a letra A por um quesito. Na letra A ele diz assim, T e U são reversas. Professor, o que são retas reversas? Vamos dar uma revisada aí. As retas reversas, elas não se interceptam, ou seja, não se tocam, e elas não são paralelas. Então, de fato, se você esquece toda a figura e olha apenas para a reta T e olha para a reta U, elas não são paralelas e elas não se interceptam. Ou seja, só a A está certa, o resto você esquece, tá bom? Próxima pergunta, ele nos dá uma figura e ele diz o seguinte, a partir dos pontos dados, é correto afirmar que os segmentos de reta são... Observa, ele te deu alguns pontos e ele quer saber sobre os segmentos de retas.
O que esses segmentos são? Eles são paralelos, são concorrentes, são coincidentes? Eles são paralelos. Note comigo que eles estão sempre na mesma posição, na mesma inclinação, e eles não se interceptam. Então, diferentemente das retas reversas, onde a gente tem retas que não se interceptam e elas não são paralelas, agora a gente tem as paralelas, que elas não se interceptam, porém estão na mesma inclinação. Tá? Próxima pergunta, ela diz que dois segmentos dizem ser reversos quando eles não são coplanares. Nesse caso, o número de pares de arestas reversas em um tetraedro, como na figura, é de quanto? A gente tem 3, porque nesse caso a gente tem pares de arestas que não são reversas dentro desse tetraedro, tá bom? Quando a gente fala coplanares, não estão no mesmo plano, por isso está a palavra coplanares, tá? A próxima diz assim: dois dados com 12 faces pentagonais cada um têm uma forma de dodecaedro, 12, dodecaedro, regulares. Se os dodecaedros estão justapostos, um perto do outro, por uma de suas faces que coincide perfeitamente, formam um poliedro côncavo, conforme ilustra a figura. Considere o número de vértices V e de faces F e de arestas A desse poliedro côncavo. Qual é a soma de V mais F mais A? Bem tranquila. A gente primeiro encontra a quantidade de faces, já que é um dodecaedro, tem 12 mais 12 e aquela que fica no meio, né? Tem que tirar essa que vai ficar justaposta. Observe que se eu tenho dois dados, eles vão ficar, as duas faces vão ficar juntas uma da outra. Então, essas faces eu preciso tirar. Então, 12 mais 12 menos 2 dá 22 faces. A quantidade de vértices, só você contar, vai dar 35, levando em consideração sempre as duas faces que estão se tocando. E a quantidade de arestas vai ser 30 mais 30 menos 5. Aplica a nossa conta e chega em 212. Próxima pergunta é do Enem. Ele te dá um esboço e ele quer saber o seguinte: depois que você guarda a cadeira, os alunos fizeram um esboço da cadeira fechada. Qual é o esboço? Bom, é só você pegar a figura e imaginar ela de lado e agora fechada. Quando essa figura fecha, lembre-se você que essa cadeira fechada, essa posição que está reta, ela vai ficar assim, deitada. Ela abre e fecha. Então, ela vai ficar assim para baixo. Olhando de lado, vai ter esta característica aqui da letra C, tá? Vai ter apenas uma parte embaixo, a parte de sentar ficará como um retângulo e a parte de encostar as costas fica apenas o outro retângulo para cima. Tá legal? Impossível fazer um X como na letra E, por exemplo, tá? Já que ela vai ficar assim retinha, paralelamente. A oitava também é sobre projeção ortogonais, que é como você enxerga a figura vista de cima. Então, ela pergunta como é que a gente vai observar essa gangorra sendo o ponto A e B visto pela perspectiva ortogonal. Quando a gente olha para cima, nós observamos justamente a letra B, partes indo para lá, saindo de dentro para fora, né? A próxima pergunta diz assim: o número de faces triangulares de uma pirâmide é 11. Pode-se então afirmar que essa pirâmide possui... E aí a gente vai analisar qual das alternativas tem a resposta correta. Como é que a gente faz, professor? Primeiro a gente parte do que a gente conhece, que é o número de vértices disso aqui, tá? E de faces. O número de vértices vai ser n mais 1, que vai ser igual a 11 mais 1, 12 vértices. E o número de arestas vai ser 2n. 2 vezes 11 nos fornece 22 arestas, ok? Nesse caso, a gente tem ali a nossa alternativa letra E como sendo a resposta final. Querido aluno, foi muito bom estar aqui com você. Espero que você tenha compreendido toda a nossa resolução. Foi um prazer. Caso você ficou com alguma dúvida, volta no vídeo, observa cada resolução, cada passo a passo, cada explicação. Que Deus abençoe você. Nos vemos no nosso próximo simulado. É isso e tchau!